Sogra mudou a mensagem do meu bolo para parabéns por 365 dias de interesseira, tirou fotos da minha reação e ficou brava quando eu revelei como ela inventou um problema para arruinar as férias do marido dela. Vou tentar ser o mais direta possível. Desde o momento em que conheci minha sogra era óbvio que ela tinha um problema comigo. Não era apenas uma questão de não nos darmos bem ou termos personalidades diferentes. Era como se ela instantaneamente me visse como uma ameaça, por razões que ainda não consigo entender completamente. Ela parecia me ver como uma espécie de competição em relação ao filho dela, quase como se estivesse preocupada que minha presença diminuísse seu papel na vida dele. Em vez de simplesmente deixar as coisas acontecerem, ela constantemente tentava me menosprezar de maneiras sutis e às vezes não tão sutis. Ficou claro desde o início que ela tinha um problema comigo e que isso não ia desaparecer. Agora, se você está se perguntando por que eu fui em frente e me casei com meu marido se a mãe dele era um incômodo na minha vida, bem, é porque Caim sempre me defendeu. Toda vez que sua mãe tentou me menosprezar ou insultar, ele esteve firmemente ao meu lado dizendo a ela para parar. É um dos motivos pelos quais me senti confiante em seguir em frente com nosso relacionamento. Mesmo com a negatividade dela pairando sobre nós, ele nunca deixou se safar com seu comportamento ofensivo e sempre deixa claro que somos uma equipe. Minha sogra se ressente ainda mais de mim por causa disso. O fato de que seu filho não permite que ela me menospreze parece adicionar combustível ao fogo. Para um pouco de contexto, Caim e eu nos casamos no ano passado e na semana passada celebramos nosso primeiro aniversário de casamento. Caim é o tipo de marido que adora se dedicar a ocasiões especiais e planejou uma festa de aniversário realmente grandiosa para mim. Foi completamente inesperado da minha parte. Eu não esperava uma celebração tão grande, mas Caim decidiu convidar todos os nossos amigos e familiares, certificando-se de que seria um evento memorável. No dia do aniversário tudo parecia estar indo perfeitamente. No entanto, houve um pequeno problema. Recebemos a notícia de que havia um problema de logística com o bolo e ele não poderia ser entregue no local. Em vez disso, ele teve que ser retirado pessoalmente. A confeitaria ficava bem longe, e embora Caim pudesse ter ido buscá-lo sozinho, não queríamos que ele ficasse fora por tanto tempo, já que ele tinha trabalhado tanto para planejar a festa e queria ficar para receber os convidados. Então decidimos entrar em contato com nossa família em um grupo de texto perguntando se alguém estaria disposto a pegar o bolo para nós. Estávamos até preparados para compensá-los pelo problema, já que a confeitaria era bem distante de onde estávamos realizando a festa. Minha sogra surpreendentemente se ofereceu para ajudar. Ela nos garantiu que cuidaria disso e que se certificaria de trazer o bolo para a festa em segurança. Dado o histórico entre nós, fiquei um pouco surpresa com a oferta dela, mas agradeci por ela ter se oferecido. Quando chegou a hora e a festa estava a todo vapor, minha sogra chegou com o bolo. Ela o colocou na mesa e, como tudo parecia estar correndo bem no momento, nem Caim nem eu pensamos em verificar o bolo imediatamente. Estávamos ocupados cumprimentando os convidados, conversando e apenas aproveitando a celebração. Simplesmente confiamos que o bolo estava em boas condições como minha sogra havia prometido. Quando finalmente chegou a hora de cortarmos o bolo, minha sogra pareceu estranhamente ansiosa para participar do momento. Ela disse a todos animadamente que queria revelar o bolo ela mesma, o que achei estranho, mas não pensei muito. No entanto, o que se seguiu me deixou sem palavras. Ela revelou o bolo e escrito em letras garrafais e zombeteiras estavam as palavras: parabéns por 365 dias de interesseira. Caim e eu ficamos completamente chocados, apenas olhamos para o bolo confusos e sem saber se estávamos lendo direito. A sala, que havia sido preenchida com sorrisos e risos momentos antes, de repente ficou em silêncio. Todos os outros estavam igualmente chocados, suas expressões mudando de animação para desconforto ao verem a mensagem cruel. Sem perder o ritmo, minha sogra pegou seu telefone e imediatamente tirou uma foto de nossos rostos, como se estivesse esperando por esse momento exato. Ela então caiu na gargalhada, completamente imperturbável com a tensão que acabará de criar. Caim, visivelmente chateado, perguntou o que diabos ela estava fazendo. Eu podia ver a raiva crescendo nele enquanto ele tentava compreender como sua própria mãe podia achar essa situação engraçada. No início, minha sogra pareceu ignorar isso casualmente, dizendo que só queria ver nossa reação quando lêssemos o bolo, mas Caim a pressionou perguntando se ela havia deliberadamente mandado escrever aquilo no bolo, e se sim, o que aquilo significava. Foi quando ela deu de ombros e disse: "Ah, qual é? É só um bolo. Você e sua esposa são muito tensos, relaxem. Eu só queria me divertir um pouco. Achei que seria engraçado colocar aquela mensagem no bolo." Eu estava completamente humilhada nesse ponto. Não conseguia acreditar que ela faria algo tão maldoso, especialmente em um evento que deveria celebrar nosso casamento. Eu a perguntei diretamente para quem exatamente aquilo deveria ser engraçado, porque ninguém aqui parecia estar rindo. Minha sogra, ainda tentando minimizar a situação, revirou os olhos e insistiu que eu estava exagerando, fazendo parecer que eu era o problema. Ela disse que eu estava transformando uma situação leve em algo maior do que precisava ser. Segundo ela, a mensagem no bolo era apenas uma piada, uma brincadeira inofensiva direcionada a mim. Mas parada ali com todos olhando, eu podia dizer que ninguém mais via aquilo como uma piada. Era uma tentativa cruel de humilhação disfarçada de diversão. Meu marido, claramente furioso, mas tentando manter a calma, se virou para sua mãe e perguntou por que ela faria algo tão doloroso. Sem qualquer hesitação, minha sogra disse algo que me deixou absolutamente chocada. Ela disse: "Bem, eu não posso ser a única que pensa nela como uma interesseira, posso? Afinal, ela vem de uma família de baixa renda e se casou com uma família rica. Eu pretendia isso como uma brincadeira, então não fique tão chateado com isso." Agora eu estava completamente horrorizada. Eu
engasguei audivelmente e pude sentir meu rosto queimando de vergonha. Nunca me senti tão humilhada, tão exposta. Era como se ela tivesse destruído cada pedacinho de dignidade que eu tinha na frente de nossos amigos e familiares. Eu não conseguia acreditar que ela realmente disse aquilo em voz alta. Por um momento fiquei completamente sem palavras, sem saber se deveria chorar ou ir embora. Mas antes que eu pudesse processar suas palavras, Caim interveio. Sem perder o ritmo, ele disse à sua mãe que ela havia cruzado a linha e precisava se desculpar imediatamente. Sua voz era firme e estava claro que ele não toleraria mais nenhuma falta de respeito. Ele a informou que ela havia falado demais e que se ela não se desculpasse comigo ele não teria escolha a não ser pedir que ela saísse de nossa casa. Eu pude ver o rosto da minha sogra endurecer enquanto Caim se mantinha firme. Ela zombou dele agindo como se sua reação fosse completamente irracional. Ela olhou ao redor da sala claramente tentando avaliar as reações dos convidados antes de gesticular dramaticamente e dizer: Ah, qual é, Caim? Você não pode estar falando sério e me expulsar por algo tão bobo. Sua displicência só piorou as coisas. Todos na sala podiam sentir a tensão aumentando e estava ficando mais claro a cada segundo que aquilo não era uma questão boba. Era um ataque direto a mim disfarçado de piada. E meu marido não ia deixá-la se safar. Mas ela estava agindo como se fosse intocável, pensando que Caim não ousaria pedir que ela saísse na frente de todos os nossos amigos e familiares. Mas eu podia ver nos olhos de Caim que ele estava falando sério. Ele não ia deixá-la continuar me humilhando, não importa como ela tentasse disfarçar. Além disso, eu já estava farta naquele momento. Fiquei ao lado do meu marido e disse à minha sogra que ela precisava se desculpar ali mesmo ou teria que sair da nossa festa. Em vez de mostrar qualquer remorso, minha sogra apenas revirou os olhos e disse: Ok, agora isso está ficando muito dramático. Vamos deixar essa coisa toda para lá. Nós nem precisamos cortar o bolo se você está tão chateada com isso. Sua displicência só me deixou com mais raiva. Eu zombei e a lembrei que aquele era o bolo do nosso aniversário de casamento. Um bolo que Caim havia cuidadosamente providenciado para celebrar um marco especial em nosso casamento. Aquele deveria ser o nosso momento e ela o havia sequestrado com uma mensagem que era completamente inadequada e ofensiva. E para piorar as coisas, ela agora estava agindo como se não fosse grande coisa, recusando-se a assumir a responsabilidade por isso. Apontei tudo isso para ela, deixando claro que ela havia cruzado uma linha importante. Naquele momento, minha mãe e minha irmã, que estavam observando tudo acontecer, intervieram para me apoiar. Elas disseram à minha sogra educadamente, mas com firmeza, que o que ela havia feito estava longe de ser engraçado, foi profundamente desrespeitoso e ofensivo para mim, e por extensão para Caim. Minha sogra, que claramente havia começado a se sentir encurralada, começou a agir ainda mais defensivamente. Ela se virou dramaticamente para o resto dos convidados da festa e perguntou se eles realmente achavam que ela havia feito algo tão terrível. Alguns dos convidados felizmente expressaram seu apoio a nós. Eles concordaram que o que ela tinha feito era inapropriado e eu acho que ouvir as reações deles a deixou ainda mais irritada. Você podia ver a frustração dela aumentando conforme ela percebia que não ia receber a validação que esperava. Finalmente ela revirou os olhos novamente e se virou para mim com um suspiro exagerado. Ela disse: Tudo bem, você quer um pedido de desculpas? Eu te darei um. Mas o pedido de desculpas dela estava longe de ser genuíno. Foi desanimado na melhor das hipóteses. E depois de murmurar um pedido de desculpas fraco por escrever a mensagem no bolo, ela imediatamente o seguiu com mais insultos. Ela acrescentou que eu precisava parar de fazer tempestade em copo d'água por causa de um bolo e que se eu tivesse deixado isso passar poderíamos ter rido dessa brincadeira no futuro, mas que minha hipersensibilidade arruinou tudo. Não foi um pedido de desculpas, foi apenas mais uma maneira de ela descartar meus sentimentos e me fazer sentir pequena na frente de todos. Ela não estava realmente arrependida, ela estava apenas tentando salvar as aparências e continuar me fazendo sentir como se eu fosse o problema. Era irritante. Naquele momento eu estava além de frustrada e magoada. Então eu disse a ela exatamente o que eu estava guardando há muito tempo. Eu a lembrei na frente de todos que ela precisava crescer e parar de fazer brincadeiras estúpidas com as pessoas, quando ela sabia muito bem que essa era uma das maiores razões pelas quais seu casamento tinha desmoronado. Que era por isso que Phil finalmente a tinha deixado apenas 2 meses atrás. Para contextualizar, minha sogra tem um longo histórico de fazer brincadeiras desagradáveis e impensadas com sua família. No início deste ano, Phil tinha ido em suas férias anuais com 2 de seus melhores amigos do ensino médio, algo que eles faziam há anos. Era uma viagem simples, nada extravagante, apenas uma chance para os 3 relaxarem, se atualizarem e aproveitarem a companhia um do outro. Essas viagens eram especiais para o Phil porque ele só via seus amigos uma vez por ano e era um momento que ele apreciava. Eu tinha ouvido do Caim que ao longo dos anos minha sogra tinha o hábito de fazer brincadeiras para fazer o Phil voltar para casa rapidamente, mesmo quando não havia nenhum motivo real para ele se apressar. Ela tinha sido avisada por ele várias vezes para parar e houve até um caso em que Phil ameaçou ir embora se ela continuasse fazendo essas brincadeiras. Por um tempo ela tinha recuado, mas então neste ano ela cruzou a linha novamente. Logo antes das férias do Phil, minha sogra pegou uma gripe. Phil estava genuinamente preocupado com ela e se ofereceu para cancelar sua viagem. Mas como as passagens não eram reembolsáveis e eu e Caim tínhamos prometido cuidar dela enquanto ele estivesse fora, ela insistiu que ele fosse de férias com seus amigos. Phil até disse a ela que teria seu telefone com ele o tempo todo e que ela poderia ligar para ele se houvesse uma emergência. Ele queria aproveitar a viagem, mas também garantir que minha sogra estivesse bem.
Então ele tomou todas as precauções para garantir que ela estivesse confortável enquanto ele estivesse fora. Apesar disso, minha sogra fez sua brincadeira mais ultrajante até agora. Nem 2 dias depois das férias do Phil, minha sogra ligou para ele no meio da noite completamente histérica, hiperventilando e dizendo que estava sentindo todos os sintomas de um ataque cardíaco. Phil, compreensivelmente apavorado, a incentivou a ligar para o 192 imediatamente. Mas em vez de fazer isso, minha sogra começou a falar sobre o quanto o amava e como se ela morresse naquela noite ele não deveria sofrer por muito tempo e deveria seguir em frente com sua vida. Phil estava em completo pânico neste momento, pensando que estava prestes a perder sua esposa, e ele imediatamente nos ligou para irmos ver como ela estava o mais rápido possível. Ele estava tão preocupado que disse que estava reservando o primeiro voo de volta para casa, encurtando sua viagem sem pensar 2 vezes. Caim e eu ficamos alarmados com o pânico do Phil. Então ligamos para minha sogra imediatamente para avisá-la que ligaríamos para o 192 para que ela recebesse a atenção médica de que precisava. Mas em vez de concordar em receber ajuda, minha sogra continuou a agir como se estivesse gravemente doente, insistindo que fossemos até ela primeiro antes de ligar para os serviços de emergência. Parecia suspeito, mas dada a situação não podíamos correr nenhum risco, então corremos para a casa dela temendo o pior. Quando chegamos, ficamos absolutamente chocados com o que encontramos lá. Ela estava perfeitamente bem, relaxando no sofá, comendo batatas fritas e assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Caim e eu ficamos atordoados, parados ali incrédulos. Quando ela viu a expressão em nossos rostos, ela começou a rir como se tudo fosse uma grande piada. Ela nos disse casualmente que tudo tinha sido uma brincadeira. Disse que queria testar se Phil ainda a amava o suficiente para largar tudo e correr para casa por ela. Caim e eu ficamos furiosos. Não conseguíamos acreditar que ela havia fingido uma emergência médica, especialmente algo tão sério quanto um ataque cardíaco, apenas para chamar a atenção. Imediatamente ligamos para Phil para impedi-lo de interromper suas férias, mas já era tarde demais. Phil, que estava apavorado de perder a esposa, já havia embarcado em seu voo e estava voltando para casa. Foi só quando ele pousou e ouviu as mensagens de voz que deixamos explicando que ela estava bem e que tudo tinha sido uma brincadeira doentia que ele percebeu a verdade. Ele ficou arrasado, exausto e com raiva ao perceber que tinha voltado correndo para nada, manipulado pela necessidade de validação da minha sogra. Aquela brincadeira tinha magoado profundamente Phil e foi o último prego no caixão do casamento deles. Ele não aguentava mais os jogos constantes dela, especialmente quando envolviam algo tão sério quanto seu amor e preocupação com a saúde dela. Resumindo, Phil e minha sogra tiveram uma briga explosiva após a brincadeira desastrosa, e isso finalmente levou Phil a pedir o divórcio no dia seguinte. Phil fez as malas e se mudou, recusando-se a interagir com minha sogra, a menos que fosse estritamente relacionado ao processo de divórcio. Minha sogra, é claro, não conseguia aceitar nenhuma responsabilidade pela separação. Em vez disso, ela começou a bancar a vítima, dizendo a todos que Phil havia deixado do nada e que talvez ele estivesse passando por algum tipo de crise de meia-idade. Caim e eu sabíamos a verdade, mas decidimos ficar fora da narrativa dela. Essa não era a nossa briga e francamente tínhamos o suficiente com que nos preocupar sem nos envolver no drama do divórcio deles. No entanto, agora que minha sogra havia me humilhado publicamente na nossa festa de aniversário, eu finalmente tinha atingido meu limite. Achei que era hora de alguém enfrentá-la e lhe ensinar uma lição, então eu não me contive. Eu disse a ela na frente de todos que era óbvio que ela não tinha aprendido a lição depois que Phil a deixou. Lembrei ela de como suas brincadeiras impensadas literalmente afastaram seu marido. Ela ficou parada ali atordoada enquanto eu expunha tudo. Eu disse a ela que não se tratava apenas de um bolo com uma mensagem ofensiva, mas de sua completa falta de respeito pelos sentimentos das outras pessoas. Ela havia arruinado seu próprio casamento por causa disso e agora estava tentando arruinar meu aniversário com o mesmo tipo de crueldade. Ela continuava sendo um incômodo, jogando os mesmos jogos infantis que haviam arruinado seu próprio casamento. Eu disse abertamente que ela estava agindo como uma criança imatura e precisava crescer. A sala ficou completamente em silêncio depois que eu disse isso. Minha sogra gaguejou constrangida e pela primeira vez não teve uma resposta sarcástica. Eu acho que ouvir a verdade sobre suas próprias ações e ser confrontada com as consequências de seu comportamento na frente de todos a atingiu mais forte do que ela esperava. Ela gesticulou para eu parar, mas eu não ia deixá-la escapar. Eu disse a ela que se ela insistisse em se comportar como uma criança, então ela precisava ser punida como uma. Continuei dizendo que se ela não mudasse seus hábitos, eu cortaria todo o contato com ela e que me certificaria de que nossos futuros filhos também não teriam nada a ver com ela. Ouvindo isso, eu pude ver alguns dos convidados ao nosso redor abafando o riso enquanto eu falava com ela como se estivesse repreendendo uma criança, o que só pareceu enfurecer ela ainda mais. Seu rosto ficou vermelho de raiva quando ela percebeu que não só havia perdido o controle da situação, mas também havia se tornado objeto de ridículo. Ela me olhou com raiva nos olhos, claramente furiosa. Ela então se virou e saiu da festa sem dizer mais nada. Vê-la sair pareceu uma pequena vitória, mas também me deixou pensando que talvez isso não tivesse acabado. Minha sogra tinha sido colocada em seu lugar, mas a conhecendo, esta não seria a última vez que ela tentaria causar problemas. No entanto, por enquanto Caim e eu tínhamos nos mantido firmes e era isso que importava. Éramos uma equipe e não a deixamos nos intimidar. É desnecessário dizer que nenhuma pessoa na festa veio defender minha sogra depois que ela saiu. Na verdade, todos sentiram que ela teve exatamente o que merecia. As pessoas a viram como ela realmente era e estava claro que suas ações tinham cruzado a linha.
Caim jogou o bolo fora e continuamos com a nossa celebração sem pensar duas vezes em minha sogra. No entanto, desde aquela festa ela tem me ligado sem parar exigindo que eu me desculpe com ela por humilhá-la na frente de todos. Ela chegou ao ponto de ameaçar que se eu não fizer isso ela vai me processar por difamação, já que agora a história se espalhou e as pessoas a têm criticado por mentir para elas sobre o motivo do divórcio dela e de Phil. Ela diz que eu não tinha o direito de compartilhar informações tão privadas sobre sua vida e que está enojada de mim. Honestamente, é ridículo. Ela não tem base para se sustentar e está claro que esta é apenas mais uma de suas tentativas desesperadas de inverter a narrativa e se fazer de vítima mais uma vez. Eu falei a verdade e a verdade não é difamação. Ela se humilhou ao fazer aquela cena cruel e agora está lutando para salvar as aparências. Caim e eu sabemos que não há base legal para sua ameaça e francamente não vou deixá-la me intimidar para recuar, mas eu cansei de jogar seus jogos. Se ela quiser transformar isso em uma batalha legal, ela só vai acabar se envergonhando ainda mais, mas eu duvido que vá tão longe. Esta é apenas mais uma de suas tentativas de intimidar e manipular e não vai funcionar desta vez. Isso aí por ter confrontado minha sogra depois que ela tentou pregar uma peça em mim. Atualização. Para responder algumas das suas perguntas. Primeiro, sim, minha sogra tem um histórico de pregar peças em nós, mesmo antes deste último desastre. Um exemplo que realmente me marcou foi o que ela fez no dia do nosso casamento. Enquanto eu estava fazendo meu cabelo e maquiagem, minha sogra roubou meu vestido de noiva e o escondeu em algum lugar. Eu não percebi isso no começo, mas conforme o relógio se aproximava da cerimônia e eu ainda não tinha colocado o vestido, comecei a entrar em pânico. Eu estava em modo de crise total procurando freneticamente pelo vestido. Foi só quando eu tive um mini colapso que ela finalmente devolveu meu vestido rindo de mim como se fosse a piada mais hilária do mundo. Na época eu me lembro de ter achado aquilo incrivelmente estranho e cruel, especialmente em um dia tão importante, pregar uma peça dessas em mim. Mas então eu atribuí isso à minha sogra sendo apenas seu eu estranho e insensível. Afinal, ela e eu não éramos particularmente próximas, então imaginei que era assim que ela funcionava. Embora olhando para trás, eu não consigo acreditar que deixei isso passar. Eu realmente pensei que ela poderia mudar depois que Phil a deixou. Eu presumi que passar por uma experiência tão dolorosa faria refletir sobre seu comportamento e talvez amadurecer um pouco, mas claramente eu estava errada. Apesar de tudo que aconteceu, ela ainda é a mesma. Ela não aprendeu nada com o fim de seu casamento e continua a tratar situações sérias como oportunidades para sua diversão distorcida. Em segundo lugar, se ela tivesse colocado outra coisa no bolo eu poderia ter ignorado como uma brincadeira mal pensada, mas o fato de ela ter escolhido escrever interesseira foi além do inapropriado. Isso me atingiu porque não é apenas um insulto, é um ataque ao meu caráter e ao meu relacionamento com Caim. Claro, Caim é mais rico do que eu, mas isso não significa que eu o prendi para se casar comigo só porque ele tem mais dinheiro do que eu. Nós namoramos por muito tempo antes de tomarmos a decisão de nos casar e nosso relacionamento é construído no amor e respeito mútuo, não em qualquer ganho financeiro. Eu amo Caim por quem ele é como pessoa, não pelo que ele pode me proporcionar. Ter a minha sogra insinuando o contrário não foi apenas desrespeitoso, mas também profundamente doloroso. Isso mostra o quão fora da realidade ela está e o quão doentio seu senso de humor se tornou. Ela está claramente tão envolvida em suas próprias inseguranças e visão de mundo distorcida que pensa que é aceitável fazer uma piada tão ofensiva às minhas custas, especialmente em um dia que deveria celebrar nosso amor. Depois deste último incidente eu realmente acredito que algo está errado com ela. Sua incapacidade de reconhecer a gravidade de suas ações e o impacto que elas têm sobre os outros é alarmante. Eu acho que ela realmente precisa se tratar, tanto para o seu próprio bem quanto para o bem de seus relacionamentos. Se ela continuar nesse caminho ela vai alienar todos ao seu redor. Atualização 2. Caim teve uma conversa séria com sua mãe depois que ela ameaçou me processar. Ele deixou claro que não havia absolutamente nenhuma chance de eu me desculpar com ela pelo que aconteceu. Quando ele disse isso a ela, ela teve um ataque absoluto. Era quase como se ela pensasse que ele recuaria ou de alguma forma a defenderia, mas Caim se manteve firme. Ele disse a ela que ela podia estar tão brava com ele quanto quisesse, mas que ela nunca poderia direcionar qualquer raiva para mim novamente. Foi quando ela tentou usar a carta de vítima alegando que eu havia ferido seus sentimentos e que como seu filho ele deveria apoiá-la. Mas Caim não vacilou. Ele a lembrou que ele era meu marido e que eu vim em primeiro lugar aconteça o que acontecer. Ele não permitiria que ela manipulasse a situação ou distorcesse a narrativa para se pintar como a vítima. Claramente furiosa, ela desligou a ligação sem dizer mais nada. Pouco tempo depois ela lhe enviou uma longa mensagem de texto que transbordava drama. Nela ela lamentava como havia dado à luz e se sacrificado para trazê-lo a este mundo. Ela alegou que apesar de tudo que tinha feito por ele continuava a desrespeitá-la. Foi cansativo ler pois era um show de culpa e manipulação. Depois que ele não respondeu à sua mensagem ela me deixou vários recados de voz alegando que eu estava alienando seu filho durante um momento tão difícil em sua vida. Ela insistiu que tudo que eu precisava fazer era ficar quieta sobre a brincadeira que ela pregou. Mais uma vez ela me acusou de ser uma interesseira, sugerindo que esse tinha sido meu plano o tempo todo, separar Caim de sua família para que eu pudesse tê-lo só para mim. Ela ameaçou que iria me expor por quem eu realmente sou. Honestamente, neste ponto ela parece louca. Tanto Caim quanto eu percebemos que sua recusa em reconhecer seu próprio comportamento e suas tentativas de nos manipular são apenas mais evidências de quão tóxica essa situação se tornou. Digamos que estou muito feliz que meu marido esteja comprometido em estabelecer limites e eu não poderia ser mais grata por seu apoio. Juntos estamos determinados a não deixar que suas ações tóxicas nos destruam.
Atualização 3. Faz 3 meses desde nossa última atualização. Caim e eu oficialmente não temos contato com a mãe dele após seu assédio implacável por semanas. Sentimos que não tínhamos escolha a não ser bloqueá-la. É lamentável que tenha chegado a esse ponto, mas ela claramente não é capaz de entender o dano que causou. Ela nunca recebeu o pedido de desculpas que queria de mim e honestamente nunca receberá. Quanto a Phil, ele finalmente descobriu sobre a brincadeira cruel que minha sogra pregou em mim durante nosso aniversário. Ele entrou em contato comigo após o incidente para expressar seu pesar e me disse como sentia muito por eu ter que lidar com as palhaçadas dela. Ele compartilhou que ela havia feito coisas semelhantes com ele várias vezes ao longo do casamento deles, o que acabou por destruir o relacionamento. Ouvir isso dele foi ao mesmo tempo reconfortante e de partir o coração. Foi um lembrete de que este não foi apenas um incidente isolado, mas parte de um padrão de comportamento muito maior que causou muita dor a todos ao redor de minha sogra. Além disso, seu contínuo desrespeito por suas ações é uma das principais razões pelas quais Phil não pôde comparecer à nossa festa de aniversário, já que ele evita ativamente comparecer a eventos onde minha sogra estará presente. Atualmente Phil e minha sogra estão passando por um divórcio amargo, e pelo que eu sei, ela está fazendo tudo o que pode para dificultar as coisas para ele. É triste ver o relacionamento dele se deteriorar dessa forma, mas também está claro que Phil merece ser livre de sua manipulação e toxicidade. Eu realmente espero que ele encontre paz em breve. Ele já passou por tanta coisa e ninguém deveria ter que suportar o tipo de jogos emocionais que ela joga. Enquanto isso, Caim e eu estamos focando em nossa vida juntos, estabelecendo limites fortes e nos apoiando mutuamente. É uma pena que nossa dinâmica familiar tenha se tornado tão complicada por causa do que minha sogra fez, mas estamos comprometidos em priorizar nosso bem-estar e felicidade.